Boa noite, meninas. Espero que esteja todo mundo bem, revisando o conteúdo. Eu estou tentando resumir ao máximo, né, o conteúdo para não ficar complicado para vocês, né? Mas eu creio que está dando tudo certo, né? Da forma que a gente está fazendo. Logo tudo vai voltar ao normal e as nossas aulas presenciais também voltarão ao normal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a última aula que eu enviei, que é sobre os cuidados paliativos. Então, o que são esses cuidados, né? Qual que é o objetivo desses cuidados? A gente precisa entender que o cuidado paliativo não é a cura, né? Não é um cuidado de cura, e sim um cuidado de qualidade de vida até o momento da morte. Então, o que a gente tem que proporcionar nos cuidados paliativos? Uma morte sem dor, né? Uma morte confiante, né? É difícil a gente confiar que vai morrer, mas o cuidado paliativo, ele é isso. Além da ação terapêutica, ele é o cuidado, ele é o banho, ele é dar a medicação na hora certa, a mudança de decúbito, falar o que a pessoa realmente quer ouvir, o que ela precisa ouvir. Então, isso é um cuidado mais intenso, né? O cuidado paliativo, ele é um cuidado mais intenso. Então, o que a gente precisa saber? Que o cuidado paliativo, ele é uma abordagem que ele promove a qualidade de vida dos pacientes e também dos seus familiares, que acabam enfrentando esse momento de dor juntamente com o enfermo, né? Então, ele requer uma identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e de outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. O cuidado paliativo, ele é recomendado, né, de acordo com o médico, àqueles pacientes que a medicina já fez tudo que podia fazer, né? Infelizmente, essa é a realidade. É aquele cuidado que a medicina já fez tudo que era favorável dentro da medicina e que agora só resta mesmo um cuidado mais intenso para melhorar essa qualidade de vida dessa pessoa, para que essa pessoa não venha a óbito com dor, com muita tristeza, né? Então, essa é o nosso cuidado paliativo. Quando a pessoa entra em cuidado paliativo, é porque muitas das vezes ela estava hospitalizada e o médico pediu para ir para casa, né? A gente vê muito isso em pessoas com tratamento oncológico, aonde a pessoa chega e fala, mas o médico já desenganou. Não é que o médico já desenganou, é porque dentro da medicina já foi feito tudo que deveria fazer. Então o médico manda essa pessoa para casa, para além dela ter um cuidado mais intenso, ela ficar, né, junto mesmo com seus familiares, receber mais amor, receber mais afeto até o momento da sua partida. O cuidado paliativo, ele é dividido também entre cuidado paliativo e medidas paliativas. A gente precisa saber essas diferenças. Então, a medida paliativa é a ação terapêutica, né? Sem o intuito de cura. Não tem cura, mas ele tem o intuito de garantir um bem-estar geral da pessoa. Então, é a ação farmacológica, a ação terapêutica relacionada aos profissionais. Um exemplo para vocês, estou em tratamento oncológico e vou para casa, né? Terminar os meus dias em casa. Então, essa é uma ação relacionada ao médico, né? Qual medicação que o médico vai prescrever? Essa é uma ação farmacológica, uma ação terapêutica para a qualidade de vida. Os cuidados já é uma ação que, juntamente com a ação farmacológica, né, eles vão se unir para que essa pessoa tenha uma morte e uma qualidade de vida melhor. Então, além da medicação prescrita pelo profissional responsável no horário certo, o cuidado ele tem que intervir juntamente com a medida. Então, se o médico prescreve uma medicação no horário X, o cuidador, né, a pessoa que é responsável por cuidar, ela tem que dar essa medicação no horário X e seguir todas as recomendações médicas. Então, a medida ela é ação terapêutica para qualidade de vida, né? Qualidade, bem-estar. E o cuidado é o cuidado mesmo, é promover um bem-estar melhor. É igual eu tinha falado, é dar um banho, é a mudança de decúbito,
conversar com essa pessoa. Então, uma tem que estar muito relacionada à outra, né? Tanto a medida quanto os cuidados. No slide de vocês, eu coloquei alguns conceitos da bioética, né? Eu coloquei eutanásia, distanásia e ortotanásia. A eutanásia é a boa morte, né? É a prática pela qual se abrevia a vida de um enfermo incurável de maneira controlada e assistida por um especialista. No Brasil não é permitida a eutanásia, mas fora do Brasil, em alguns lugares sim, a pessoa precisa recorrer à justiça, né? Algo de forma judicial, não é eu quero que desligue meus aparelhos. Não é assim, gente. De forma judicial, teve um caso fora do Brasil de uma moça de 34 anos, ela tinha uma síndrome rara e incurável. Era uma doença degenerativa, né? Que ela ia atrofiando aos poucos, ela ia morrendo aos poucos. E também de forma rápida. Então ela decidiu que ela queria fazer eutanásia, teve que entrar com ação judicial, o advogado, tudo programado, dia, hora. Aí aconteceu a eutanásia. No Brasil isso não é possível, né? A distanásia, ela é a prática pela qual se continua através de meios artificiais a vida de um enfermo incurável. Então, às vezes eu tô na UTI, porém eu tô ligada somente por aparelhos, né? Vocês já ouviram falar, mas a pessoa já teve morte cerebral, mas está ligada nos aparelhos. Então, essa é a distanásia. Ninguém tem o direito de ir lá e desligar esses aparelhos, né? Isso é uma decisão da família, porém não é uma decisão legalizada. Então ninguém tem o direito de ir lá e achar que outra pessoa precisa do leito, vamos desligar porque está ocupando espaço. Não é assim. A pessoa ela vai ficar até o momento que realmente tudo parar, né? Ela tiver falência múltipla de todos os órgãos, porque às vezes algum órgão ainda continua funcionando e outro para. Então, a pessoa ela é mantida nesses aparelhos. Então, ela tem uma ventilação mecânica, é tudo de forma artificial. A partir do momento que seu corpo já não corresponde a mais nada, você teve falência múltipla dos órgãos, aí sim, esses aparelhos eles podem ser desligados. Pelo contrário, não. E nós temos também a ortotanásia, que é a morte certa. É a morte que ocorre sem interferência da ciência, permitindo ao paciente morrer de forma digna, sem sofrimento, segundo a evolução e o percurso da doença. Então essa é a morte que todas as pessoas queriam, né, gente? Morrer de forma natural, forma certa, né? Ou que seja em decorrência de alguma doença, ou que seja em decorrência da idade, porque quando a gente volta lá, que a gente começa a falar sobre o envelhecimento, a gente tem uma parte que fala que o envelhecimento, né, ele é um processo patológico, ele ocorre no decorrer da vida. Então a gente nasce, tem a fase adulta e a gente tem a fase da morte também, né? É tudo um percurso. Então a ortotanásia é isso, é a morte certa, né? Vai chegar para todo mundo em um momento, vai acontecer com todo mundo. Poderia ser dessa forma, né? Sem sofrimento, sem dor, mas a gente sabe que muitas das vezes não acontece dessa forma. Então, eu coloquei para vocês aí algumas doenças que elas são listadas para o cuidado paliativo. Então, pessoas que têm demências, neoplasias, doenças cardiovasculares, DPOC e outras doenças respiratórias crônicas, diabetes, cirrose, HIV, esclerose múltipla, doença renal crônica, doença de Parkinson, artrite reumatoide, tuberculose. Claro, gente, que tem pessoas que têm essas doenças, mas que conseguem seguir a vida normalmente. Quando a gente coloca essa lista, a gente coloca doenças mais severas, tipo neoplasia, porém já em estado terminal. A diabetes também pode ser uma diabetes já em estado terminal, né? Uma pessoa que já tem diabetes há muitos anos, porém agora ela já tem estado terminal. Então essas são doenças que são colocadas, né? São indicadas para o cuidado paliativo, mas porém em formas terminais.
Então, alguns dos critérios, né, são pacientes que já esgotaram todas as possibilidades de tratamento e manutenção da vida no decorrer mesmo da vida, né, no período prolongado da vida, e aquelas pessoas que precisam de que esse sofrimento ele seja um pouco mais moderado, né, que seja uma qualidade de vida melhor. Então a gente precisa entender também que os cuidados paliativos eles estão muito interligados ao acolhimento e à espiritualidade. Claro, pessoal, que cada uma tem a sua espiritualidade, cada um tem a sua religião e a sua forma de acreditar na vida, né? Porém, o cuidado paliativo ele nos traz isso também. É preciso acolher, independente da religião, independente do tipo de pessoa, né? Em qualquer ponto, o acolhimento ele tem que ser primordial. E em questão à espiritualidade também, a gente precisa colocar esse ponto, né? Independente da religião que a pessoa escolhe, independente se a pessoa acredita em fé ou não, os cuidados paliativos eles estão muito interligados a isso, né? Ao desprendimento do corpo, a se entregar mesmo verdadeiramente quando esse corpo precisa descansar. Então a espiritualidade ela está muito interligada a isso. A gente precisa trazer para a pessoa o conforto que ela precisa naquele momento, dizer, né, que ela pode desprender da matéria que é o corpo, que ela pode desprender da matéria, que algo muito bom a espera. Então às vezes a pessoa ela fica muito presa carnalmente, né? Ela sofre muito carnalmente porque não quer desprender da matéria. Então, em questão da espiritualidade relacionada aos cuidados paliativos, a gente precisa também ter um certo cuidado, né? Então, os cuidados também ele tem alguns princípios, que é promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis, afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida, né? O que eu falei para vocês, a gente nasce, mas a gente também morre, isso é bíblico, né? Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer, isso também é bíblico. E a gente não tem que acelerar e nem adiar a morte, a gente precisa entender que em algum momento da vida ela vai chegar. Então a gente precisa melhorar a qualidade de vida, influenciar positivamente o curso da doença, né? Não é chegar para a pessoa e falar aquilo que ela não precisa ouvir, né? A pessoa tem certo tipo de coisa que a pessoa não precisa ouvir, né? A família também, gente, a gente precisa dar um suporte para essa família. Então essa família ela tem que ser bem informada e preparada, né? A gente precisa mostrar para eles que as reconciliações, os perdões, né, no decorrer da vida, tudo que aconteceu no decorrer da vida, nesses últimos momentos, eles precisam ser pontuados e todos esclarecidos, né? Até mesmo para a pessoa desprender, ter uma morte mais serena, desprender de tudo que a trava na terra, né? Então, o paciente, dentro do ambiente conhecido, mantendo sua intimidade, ele pode realizar algumas tarefas também, né? A gente pode proporcionar para eles alguns hobbies, alguns hábitos para essa pessoa, porque quando ela tem que desprender de tudo mesmo, às vezes a morte ela chega um pouco mais rápida. Porque pensa uma pessoa que tinha uma rotina, que tinha uma vida normal e com um certo tempo tudo isso acaba, né? A tristeza é um dos primeiros pilares que acaba fazendo com que essa pessoa tenha uma morte mais rápida, né? A alimentação também, gente, a gente tem que pontuar que ela tem que ser variada, né? Não tem que ser tudo de forma muito rígida, porque a pessoa também sente, né? E a gente precisa fortalecer essa pessoa, precisa mostrar para essa pessoa que ela também tem os seus direitos e as suas vontades, né? Para a família, geralmente os familiares têm maior satisfação de estar participando ativamente daquele cuidado. Então eu tenho uma pessoa responsável, um cuidador responsável, mas eu também estou a parte de tudo que está acontecendo. Isso é muito importante. E tanto para a família, a gente precisa sempre respeitar a vontade do paciente, né? É uma decisão que precisa ser tomada entre a família, entre o cuidador, mas respeitando também a vontade do paciente. Já para o sistema de saúde,
O cuidado paliativo, ele é bom porque ele reduz as internações hospitalares, né, de longo e alto custo, porque se eu tenho uma pessoa enferma internada, eu sei que é um custo maior e uma internação ao longo prazo, né? Então o cuidado paliativo, ele é bom também para o sistema de saúde e muitas das vezes ele diminui também tratamentos desnecessários. Às vezes a pessoa fica no hospital, né, a imunidade está muito baixa, ela acaba contraindo até outras coisas, né? A pessoa, quando ela se dedica a ser cuidador, ela tem que entender também a questão do seu estresse profissional, né? Você é apta para isso, você consegue fazer isso, porque quando você cuida de uma pessoa enferma, essa pessoa, ela acaba fazendo parte do seu seio familiar, né? Ela é uma pessoa da sua família. Então, além de cuidador, você é um suporte para ela. Em relação a pioras, melhoras, você tem que estar preparado para isso, para os altos e baixos. Porque se essa pessoa vem a óbito, você tem que dar uma força para a família, né? Então, assim, o cuidador, ele tem que estar muito bem preparado para isso. Então, alguns aspectos éticos em cuidados paliativos. A respeito pela autonomia, a beneficência, né? Eu quero sempre fazer o bem. A não maleficência, fazer o mal, eu não posso praticar o mal, eu preciso de justiça, essa pessoa merece ser tratada humana até o momento da morte, né? E essa pessoa também precisa ter esperança, né? Que mudanças podem acontecer. É sempre bom dar esperanças para essas pessoas. E uma coisa que a gente precisa também, pessoal, tá muito atento em questão ao apoio do cuidador para o paciente. Às vezes o paciente vai te fazer perguntas que você não vai saber responder no momento, né? Mas você pode pensar e já pode ser resposta já trabalhada na sua cabeça. Um exemplo, o que as pessoas sempre perguntam, né? Eu digo a esses pacientes que conseguem falar: realmente eu estou morrendo? Minha enfermidade é realmente um câncer? Então a gente precisa saber como responder, né? Claro que essa pessoa precisa saber, né, da sua doença, não pode ser uma pessoa enganada, mas a gente tem que saber como responder. A gente precisa averiguar o que esse paciente quer saber, o que ele realmente sabe e o que ele realmente deseja saber, né? Será mesmo que ele sabe sobre a sua doença? Eu posso pesquisar e posso trazer uma coisa menos dolorosa, mas dentro da realidade, né? Então a gente precisa estar muito atento a esse tipo de pergunta e ao tipo de resposta que a gente vai dar, porque dependendo do tipo de resposta, você pode adoecer ainda mais essa pessoa. No último slide de vocês, eu coloquei uma questão sobre a morte e o morrer. O mais importante é nossa própria atitude e nossa capacidade para afrontar a enfermidade terminal e a morte. Se a morte é um grande problema em nossa vida e a vemos como um tabu e horrível, nunca poderemos ajudar um paciente a enfrentar com tranquilidade. Então, se eu desejo ser um cuidador, eu preciso entender que a morte é algo natural, eu vou passar por ela, né? Não é algo que eu morro de medo de morrer, eu não quero morrer, eu não posso, né? Ter essa convicção. Eu tenho que entender que a morte, ele é um processo natural da vida. Então, para mim ser um cuidador de sucesso, eu preciso entender isso, né? Então, os cuidados paliativos, o que a gente precisa entender? É cura? Não. O cuidado paliativo, ele é uma qualidade de vida melhor a essa pessoa enferma. Eu quero proporcionar a essa pessoa enferma uma morte sem dor, uma morte mais tranquila, uma vida mais tranquila, né? Seus últimos dias de forma mais tranquilos. Então, profissionalmente, eu tenho que estar muito bem capacitado. Psicologicamente, eu também tenho que estar capacitado, porque eu preciso ser um profissional, eu preciso ser um cuidador e eu preciso dar um apoio à família. Então, para quem tem um interesse em ser um cuidador, em cuidar, né, de pessoas em casa, trabalhar em home care, a gente precisa estar muito bem preparado
preparado em relação aos cuidados, preparado em relação ao nosso psicológico e preparado também em saber como eu vou lidar com isso. Se algo fugir um pouco dos padrões, não acontecer da forma que eu gostaria. Então, é uma profissão muito linda, né, gente, para quem trabalha como cuidador, principalmente em cuidados paliativos, mas você precisa estar preparado para isso. Então, eu tentei resumir, né, de uma forma bem clara para vocês o que são os cuidados paliativos, quais são as pessoas que precisam de cuidados paliativos, e se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar no privado. Tenham uma boa noite e um excelente descanso e uma noite maravilhosa para vocês.